I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar da minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha que a perder como minha. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que, em mim, tomou o misticismo da nossa raça. Ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. Olá, eu sou Cássio Augusto, eu sou terapeuta e hoje eu trouxe para nós uma terapia interessante. Ela faz uma oposição entre sinais de maturidade e sinais de maturidade. E para que isso nos serve? Isso pode ser uma ferramenta terapêutica para que você consiga se ver. Pois então, qual é o exercício que a gente vai trazer junto? Você vai ler e entender o que são sinais de maturidade e vai tentar perceber em você. Você vai ver o que é o sinal de maturidade e vai tentar perceber em você. Só que agora vem um pulo do gato. Não é só você que vai se autoavaliar. Você vai perguntar também para pessoas próximas. Olha, você me percebe assim? Você me vê assim? Então você vai falar para ela: eu me acho maduro nisso. O que você acha? Mas aí você vai de coração aberto, de mente aberta. Gente, essa simples como é que eu vou dizer? Esse simples exercício é capaz, gente, de diminuir anos de terapia. Porque às vezes a gente fica dando voltas numa terapia porque não consegue se perceber orgulhoso, por exemplo. Você não se percebe orgulhoso. Só que a percepção e o sonho é diferente da realidade. Lembra que a terapia ela promove que você se aproxime das realidades. Então, às vezes não adianta eu ser orgulhoso, achar que eu não sou, eu estar sofrendo todas as consequências de ser orgulhoso, não perceber que eu sou orgulhoso, e aí eu entro numa terapia para criar mais ilusões que dão força para aquela ideia de orgulho. E aí, na verdade, você não vence o orgulho, você se alia a ele para se perceber falsamente humilde. Você entende? A terapia, portanto, pode ir para esse lado, mas de qualquer forma ela é eficiente como é que eu vou dizer? No objetivo de te trazer alívio da dor. Então você cria mais ilusões de orgulho, se imaginando, se vendo humilde, sente alívio dos sintomas, mas não muda a realidade. Continua tendo as consequências de ser orgulhoso, você entende? Então então é um exercício interessante para a gente tentar despertar isso em nós. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona? Vamos aplicar? Tenta, não custa nada. Garanto que você vai sair uma pessoa melhor daqui, tá bom? Sinais de maturidade, educação. Comportamentos básicos como dar bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer, pedir por favor, desculpar-se. Esperando o outro terminar de falar e não gritar. Em uma discussão são essenciais para uma boa convivência em sociedade. E por mais incrível que seja, não é sempre que a educação é usada. Sinais de maturidade, falta de educação.
Não adianta ter uma mente brilhante ou ser muito engraçado se a pessoa esquece-se de falar por favor, obrigado e licença, ou se ela quer falar mais alto que os outros em debate. Então, gente, parece bobeira começar a falar de maturidade e imaturidade. Só que se uma terapia bem feita, mais assertiva, que conduz a pessoa ao crescimento, à evolução, vai estar a todo momento provocando a pessoa para que ela se veja, e se ela for imatura, ela se perceba, ou ela percebeu que a maturidade promova a maturidade nela. Então parece bobo falar em pedir por favor, desculpar-se ou agradecer. Mas se você conseguir parar em alguns momentos da sua vida, fazer uma autoavaliação do dia e perceber o quão você passou por cima disso e nem percebeu, então quanto mais na doença mental eu tô, menos cuidadoso em relação a esses comportamentos tão básicos para o bom convívio eu vou ter. Não vou ter tanto cuidado como deveria. Em outras palavras, eu peço um desculpe, mas eu peço um desculpe sem pensar naquilo que eu fiz, sem internalizar o erro, sem perceber o erro. É um desculpar-se assim, desculpa, tá, tem que pedir, tá pedido, enche o saco. Não é isso. O desculpar-se é olhar para dentro, perceber o seu erro, falar, nossa, poxa, podia ter feito melhor isso, né? Ou poderia não ter feito isso. Esse afastar, isso aí é trazer a metacognição para poder avaliar aquilo que está acontecendo, perceber aquilo que está acontecendo. Agora, quando eu estou com falta de educação, a falta de educação é muito maior do que a educação em mim, eu já estou num processo doentio. As pessoas que passam por cima nem falam por favor, e não falam por maldade às vezes. Fala porque a mente está muito acelerada, fala porque está pensando no problema, fala porque está envolta ou mergulhada dentro de estresses enormes do dia a dia. Então, pessoas que não conseguem relaxar, ver isso assim, ou ver isso que é a realidade assim, elas saem de sintonia com o mundo e com a realidade. E um dos sinais de falta de sintonia com o mundo e com a realidade é a falta de educação. É não pedir obrigado, não pedir licença, querer falar mais alto que o outro. Mesmo corrigido, ainda fica com raiva de ser corrigido. Então, são sinais que vão promover tanto a saúde mental como a não saúde mental. Fique atento a eles. Sinais de maturidade: adequação. Vestir-se e agir de acordo com o ambiente em que está inserido. No momento pode não ser uma tarefa fácil, mas é necessária e demonstra respeito. Sinais de maturidade: autoafirmação. Perceba que pessoas imaturas têm a constante necessidade de se afirmar o tempo todo. Isso acontece justamente por ela estar insegura consigo mesma, ou por não ter humildade. Necessidade de autoafirmação, seja colocando o outro para baixo ou simplesmente vangloriando a si. A qualidade cognitiva de ser adequado é uma qualidade que mostra bastante maturidade. Você consegue perceber os lugares os quais você frequenta, que tipo de roupa você deve vestir. Aí você fala, ai que bobeira isso. Não é. Esse simples sinal de inadequação pode nos dar pistas se você é uma pessoa bipolar, por exemplo. Uma pessoa bipolar, ela age adequadamente nos lugares, mas de uma hora para outra ela vira. Ela começa a sexualidade, né, ela aflora e ela começa a se vestir de maneira muito sedutora em lugares inadequados, como o trabalho, ou mesmo uma igreja, ou
ou algo assim. Então, é um sinal para a gente ficar atento. Mudanças bruscas desse tipo de adequação pode indicar algo. Aí a gente investiga, tudo bem? Autoafirmação. Bom, uma pessoa que é insegura e precisa diminuir o outro para se sentir grande ou melhor, certamente ela já está dentro de um que a gente chama de transtorno. Ela já está transtornada. Por quê? Porque causa um transtorno tanto em volta dela mesma ou com quem convive com ela. Porque a fonte dopaminérgica dela é diminuir o outro. Então ela vai se sentir bem, ela vai se sentir com vontade, ela vai se sentir alegre em fazer isso. Tá errado? Para ela, não. Mas o que é uma fonte dopaminérgica inadequada? Uma fonte dopaminérgica que faz mal a si mesmo e ao outro. Ela acha que não faz mal a si, só que ela vai desgastando as relações. Porque ninguém aguenta ser saco de pancada todo o tempo. Ninguém aguenta ser diminuído todo o tempo. Ninguém aguenta ficar tendo que colocar você para o alto todo o tempo. Então é uma fonte dopaminérgica infantil. É uma fonte infantilizada, é um sinal de imaturidade. Você entende? Então, se você for sincero com você mesmo e conseguir perceber que você tá fazendo isso, você está se vangloriando, você está se colocando o outro para baixo, e quem faz isso sabe que está fazendo isso. Sabe sim. Não é inconsciente. Pode ser automático, que é diferente de ser inconsciente. Inconsciente você não percebe que está fazendo. E automático você faz sem perceber, mas você faz sabendo o que é, sabendo o mal que você está fazendo. Então, esse é um convite ao amadurecimento, você mudar esse comportamento, descobrir outras fontes dopaminérgicas mais saudáveis e abandonar essa infantil que destrói as relações, que não promove relações nem laços. Então, qual é o destino dessas pessoas? Não é melhorar, isso vai piorar cada vez mais. Lembrando que o colocar para baixo às vezes começa verbal e depois parte para o físico e vai evoluindo num sentido negativo, evoluindo para o ruim. Você entende? Então, sim, vamos parar com essa estratégica, com essa estratégia infantil e vamos crescer. Sinais de maturidade. Humildade. Ter a consciência de que não sabe de tudo é fundamental para qualquer ser humano. Por isso, pois isso possibilita que ele expanda sua mente para aprender coisas novas. Tenha a humildade de revelar quando não sabe de algo e também a humildade de aprender caso seja preciso. Pedir ajuda sem medo. Sinais de maturidade. Orgulho. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Neste caso, o oposto do orgulho é a humildade ou a modéstia. A palavra tem origem no termo argo, que, do idioma catalão, a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Gente, a humildade é um sinal de maturidade que mostra grande evolução humana, porque a humildade é chave. Os outros sinais, eles não são tão fortes e causam tão impacto como esse, porque a humildade, ela promove que você se abra ao novo. E se abrir ao novo é uma das habilidades cognitivas mais importantes para o ser humano. Sem essa habilidade ele não evolui, ele não cresce. Porque ele estagna, ele se sente... Se ele não é humilde, ele se sente pleno. E olha que não é pleno de plenitude. Ele se acha... ele é um copo cheio. Você não enche mais nada, você não coloca nem conteúdo ali. Então ele é um pequeno copo cheio. Sendo que nós podemos ser um grande oceano, você entende?
Então, sem a habilidade de pedir ajuda sem medo, porque você se sente fraco ou menor, você não vai crescer. Você nunca vai se desenvolver. Você está estagnado, você está preso num esquema, numa fixação. Você está preso numa ideia que é limitante. Então, a humildade é um dos sinais que mais promove a maturidade e o crescimento espiritual e a plenitude espiritual. Vocês entendem? De contrapartida, do outro lado da moeda, está o orgulho, digamos assim. Normalmente quem não é humilde é orgulhoso. O que é o orgulho no geral? É um conceito exagerado de si mesmo. Você é assim e se vê assim, às vezes assim, e vai sem limite. É a metacognição da grandiosidade mal atribuída. Quando você pensa em ser grande, todos somos sem exceção, somos muito grandes. Mas somos grandes quando eu penso nas cognições. É muita coisa linda para cuidar. São as cognições. Só que uma pessoa orgulhosa está presa em uma cognição, uma apenas, que é da imagem. A cognição da imagem que não condiz com a realidade. Vocês entendem? O quão pequeno é ser orgulhoso? Então, o ser orgulhoso, ele vai ser a Rochelle, lembra? Meu marido tem 2 empregos e ela não ficava em nenhum. Então, ela nunca crescia com essa desculpa de que o marido tinha 2 empregos. E a orgulho, a soberba, ela gostava, tinha prazer de falar e sair, como é que eu vou dizer? Vencedora. A mente vai enganando a própria mente. Ela se sentia grande fazendo isso. Só que a gente que vê de fora percebe que não é grandioso. Ela nunca vai aprender, porque na primeira dificuldade de um trabalho ela desistia. Então, gente, isso não é ser um ser humano, como é que eu vou dizer? É o contrário de crescer. Você se recusa a crescer. Você fica preso dentro de uma mente infantil. Então, se você se perceber orgulhoso, se ouvir, porque a gente às vezes não se percebe, tá? Você precisa ouvir do outro. Se tiver um bom terapeuta, você pode levar esses temas que a gente está discutindo aqui para o terapeuta, para que ele te ajude a se perceber, a se ver. E se você descobrir que você é orgulhoso, não precisa sofrer, não precisa se sentir mal. Mude a chave. É uma chavinha na mente, tchum, muda. Você não vai deixar de ser orgulhoso de uma hora para outra, mas você vai deixar isso num bom lugar dentro de você. E vai conseguir experimentar outras coisas e, de fato, aí você será grande. Tudo bem, gente? É um convite. Venha, experimente. Mal não vai fazer, eu te garanto. Experimenta. Errar. Ninguém está livre de cometer erros ao longo da vida, seja em família, no namoro ou alguma falha no trabalho. Mas são poucas as pessoas que conseguem olhar para a situação com humildade e reconhecer a própria falha ou respeitar a falha do outro. Não somos melhores que o vizinho, o carteiro ou o caixa do supermercado. Ter humildade nos mostra que cada um está fazendo o seu melhor e nos lembra que podemos aprender com os próprios erros. Sinais de imaturidade: perfeccionismo. Exige e pressiona a si e aos outros para não falhar. Produz pessimismo, autodepreciação e isolamento. Gente, quando eu era professor, uma das coisas que eu dizia era: quem é o melhor amigo do homem? Aí todo mundo respondia, obviamente, que era o cachorro. Gente, longe de mim querer tirar esse título do cachorro. Só que não. Vamos dizer o segundo, então. O segundo melhor amigo do homem, mas é o primeiro. Eu não conto o cachorro. É o erro. O erro é o melhor amigo do homem. Somente por meio do erro que a gente cresce. Então, errar é um excelente sinal. É um sinal de que você está tentando. Agora, qual é o problema? Que aí entra do outro lado da moeda como algo que é negativo, está o perfeccionismo.
O perfeccionismo, ele não admite o erro. Então é um erro cognitivo imenso. Quem é perfeccionista já está dentro de um transtorno mental. Ele está transtornando, primeiro, dentro dele mesmo, porque ele é muito duro consigo mesmo. Ele não admite o erro dele e do outro, porque ele foi educado assim, seja por ele mesmo ou por alguém que exigia muito dele, que não admitia erro, que diminuía ele porque crescia no erro dele. E ele não percebia isso, porque ele era muito criança para perceber isso. Então ele foi vítima de um erro cognitivo muito grande de um adulto, ou dele mesmo, que avaliou errado a situação, que ele não poderia errar, que ele tinha que ser o melhor, porque às vezes conseguiu a atenção dos pais ou de alguém ou da professora que, ai, bom menino, olha, você acertou, você é bom, você é inteligente. E aí fica com essa ideia de que ser perfeito é bom? Não. O que é bom, gente, é ser uma pessoa livre, solta, capaz de aprender sem sofrer. O aprendizado deve ser algo prazeroso, deve ser algo que traz. E não é o prazer do bom menino, é um prazer maior. É um bom menino muito maior do que esse só o tapinha na cabeça. Vocês entendem isso? Vocês conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra? E o que um pode te trazer de bom e o que o outro te traz de mal? O perfeccionismo vai produzir o pessimismo, a autodepreciação, o isolamento, porque você não suporta errar. E todos erraremos. Do momento que você coloca o pé no mundo até o momento que você sai daqui, você vai errar. E vai errar muito. Só que o errar não é para ser ruim. O errar é para ser um professor, é para ser um sinal, é para ser como é que eu vou dizer? Um estímulo para aprender. Porque na medida que você vai errando, você vai corrigindo. E na medida que você vai corrigindo, você vai aprendendo. E na medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo. O perfeccionismo não, ele vai te provar, ele vai te promover uma coisa muito certinha, única, quadradinha, só aquilo que é o certo, só aquilo que é o bom. Mente fechada, gente. Orgulho de novo. O contrário da humildade, porque você não vai ter a mente aberta para o novo. Você vai ter um pacote, copos pequenos, cheios, com regras do que é o certo e o que é o errado. O que fugir daquele copinho ali, você condena, você ataca. É assim a realidade, gente? É assim que a gente vive? A realidade é muito maior do que isso. Muito maior daquilo que você pensa, do que você acredita. Quando você tiver certeza do que você está pensando, você já está preso no perfeccionismo. Se você tiver uma mente de incerteza, de estar sempre aberto para o novo, que é a fala do Marx Born, que fala que certezas absolutas deveriam ser banidas. Isso é a causa de todos os males, e de fato é a causa de todos os nossos males. O Kardec também fala isso com outras palavras. Então, uma mente saudável é uma mente aberta. É uma mente aberta ao novo e que entende que o erro nos ajuda. O erro é bom. Agora eu vou revelar uma coisa. Eu cometo vários erros nas edições, erro de fala, erro de concordância, erro de edição, e eu deixo de propósito. Às vezes eu cometo erro de propósito. Vocês perceberam que errar não atrapalhou em nada o andamento do canal? Não atrapalhou em nada da mensagem chegar até vocês? Ou atrapalhou? Agora percebam isso, comecem a prestar atenção. São pequenos erros. E eu deixei passar. Por que eu deixei passar? Para mostrar isso para vocês. Errar não atrapalha em nada, não evita, não impede que a coisa aconteça. Muito pelo contrário, até dá um charme. Você começa. Porque o que é a arte? A arte é sair das regras, fugir das regras, que isso é a criatividade também. Que são elementos cognitivos muito bons, muito saudáveis, porque deixa a porta escancarada do novo aberta. E às vezes uma dissonância, uma fala mais aguda, é ruim de ouvir, mas às vezes, gente, cai como uma luva naquele contexto. E fica legal, fica bacana. A arte é isso também. Vocês entendem? Então, comece a encarar o erro daqui para frente como um bom amigo.
Abrace o erro. Ande com o erro. Não afaste o erro. Viva o erro e sinta o erro. E às vezes ele vai te proporcionar algumas surpresas que você não esperava. Você fala, nossa, mas isso que ficou legal? Não ficou bacana? Tá interessante isso. Experimente. Vamos ver, depois vocês me falam. Sinais de maturidade, nivelamento. Como você tem experiência, é mais fácil definir quais são as situações pelas quais não quer ou não precisa passar. Você cria um padrão e começa a nivelar os cenários por ele. Sinais de maturidade, impulsividade. No lugar da reflexão sobre seus comportamentos futuros, uma pessoa que carece de responsabilidade simplesmente irá agir e falar o que pensa. Outro sinal de maturidade é o nivelamento. Então, na medida que você adquire experiência, você está aberto, você agrega coisas novas, você está colocando ferramentas à sua disposição. E aí, o que você tem de presente com isso? O que você ganha como presente? Você consegue não passar mais por situações que foram ruins, constrangedoras, ou que agora, como você tem bom senso, você não precisa passar por isso, entendeu? Você cria um padrão de nivelamento e começa a nivelar os cenários por ele. Você tem uma intuição mais assertiva. Você consegue ter uma intuição mais assertiva. É isso que você ganha. Você entende? Enquanto que se você não amadurece, a tendência é que você seja impulsivo. Então, no lugar de se refletir, de ter ferramentas que você possa usar para que você minimize os impactos do dia a dia, você fica sem. E você sempre reage. Já solta o que você pensa e acha bonito até isso. Olha que falha cognitiva. Aí eu falo o que penso mesmo. Eu não tenho filtro nenhum, porque eu sou muito sincero, quer gostar de mim, gosta, não quer gostar de mim, não gosta. Não tem nada mais infantil do que isso. Vocês entendem? Gente, esqueci que vocês estavam aqui. Fiquei olhando pra lá. Mas tudo bem, vai sair assim mesmo, pra vocês verem que errado de boa. Entendeu, gente? Pegaram? Por favor, ajude o canal. O canal é novo, então ele precisa de inscrições, que você dê o like e que compartilhe. Ajude essa mensagem a chegar a quem precisa. Gratidão. The past is where it stays, way back a year ago.